Olá a todos, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Guilherme Sens, médico e terapeuta natural, e juntos nós estamos para mais uma atividade aqui da Capelania do Restauro Integral, essa que é a classe bíblica Escavando a Verdade. E hoje nós vamos aprofundar mais um estudo da parte da representação do Santuário de Deus que estamos fazendo. Cada um dos estudos está situado dentro aí de uns compartimentos do santuário. E nós vamos aprofundar um pouco mais no relacionamento com Deus, estudando um pouquinho sobre o temor do Senhor. Vou te convidar a fazermos juntos uma oração. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade com um momento de louvor, depois vamos para o nosso estudo. Vamos orar mais uma vez? Se você puder, feche os seus olhos e ore comigo agora. Oremos. Ó Pai de amor, Pai de graça e de bondade, santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por tua infinita bondade e misericórdia. Muito obrigado por trabalhar em nosso coração, em nossa vida e nos aproximar de Ti. Ó Pai de amor, nós lhe agradecemos por cuidar de nós e nos aproximar cada vez mais de Ti. Pai querido, por favor, venha estar conduzindo esse estudo, essa reflexão, a mim, a cada um dos teus filhos que aqui trouxer, para aprender de Ti. Aquilo que quer nos ensinar como aprender a estar contigo e andar em reverência, em respeito, em consideração, em amor, contigo, num relacionamento redentivo e verdadeiro contigo. Abre o nosso entendimento, perdoa as nossas faltas, em especial as vezes que não temos feito assim. E ensina-nos como nos relacionar contigo. Dá-nos do teu espírito, oramos essas coisas, na intercessão por nós, do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Amém e amém, ó Senhor. Falando sobre temor, nós vamos começar então cantando um hino ao nosso Deus sobre esse tema. Vamos cantar o hino Não Há o que Temer. Ah, deixa eu colocar o som aqui porque ele não estava ligado. Agora está. Opa, estamos sem som. Vamos então começar o nosso estudo. Eu tomei a liberdade de pegar um estudo do pastor Emilson dos Reis. Ele também escreveu o livro sobre como ali preparar sermões. E esse, então, é um artigo dele que eu adaptei e coloquei para nós estudarmos um pouquinho, um estudo homilético, né? Então, um estudo aí que vai estudar mais profundamente essa relação de Deus e o nosso relacionamento com Ele nas escrituras sagradas. Hein? Vamos tentar entender um pouquinho, né? Então, foco básico aí desse estudo é entender essa expressão, o temor do Senhor, especialmente nos escritos ah, aí de sabedoria, nos escritos poéticos da Bíblia. Nós vamos estar usando uma abordagem, né, que vai fazer uma introdução geral e depois vai ser seguida por uma discussão sobre medo de Deus e temor do Senhor. Para contrastar então essas atitudes, demonstrando que o medo de Deus deve ser descartado, enquanto o temor do Senhor merece ser apreciado e, claro, mantido, cultivado. Esse é o desejo aí do Senhor nesse momento. Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre esse conceito, sobre essa ideia aí de temor do Senhor. Vamos introduzir um pouquinho desse conceito sobre medo, né? Então, nessa introdução, né, nesse conceito sobre o medo, nós vamos definir primeiramente o medo. O medo é uma inquietação, um receio de algo, que algo de mal aconteça a nós ou ainda àqueles que amamos. É algo universal, todos possuem medo em maior
ou menor grau. Nós vemos isso nas escrituras sagradas, né? Existe uma origem bíblica, então, do medo, no qual é presumido que não existia antes da entrada do pecado do mundo. E nós percebemos que há uma previsão também de que quando Deus restaurar todas as coisas, esse pensamento, o pensamento do medo, ele não vai mais existir, tá? Não vai existir mais, não mais em nosso meio. Então, vamos tentar entender um pouquinho aí das consequências, da construção social, do medo. É uma construção defensiva que muitas vezes explica o porquê nas nossas cidades existirem tantos muros, tantas cercas, tantas grades. Uma questão que muitas vezes envolve a noção de segurança, né? Por isso, fechaduras, correntes, cadeados, uma questão de proteção pessoal ante tantos problemas, né? E aí que colocam vigias, câmeras, cães de guarda, segurança, e que leva, inclusive, a tentar proteger o patrimônio, os bens, inclusive com a noção dos seguros. E há um impacto negativo do medo no comportamento humano. Muitas vezes pessoas mentem sobre si mesmo por medo, medo que o outro vai pensar de mim, né, do que eu vou transparecer, levando inclusive a calúnias que nos inventam coisas sobre os outros. Isso existe bem fortemente no nosso meio, levando também aí a decisões precipitadas, né, e muitas vezes malévolas, e a comportamentos destrutivos, porque aqueles que adquirem aí um comportamento assim devido ao medo. Há muitas faces sobre o medo. Faces emocionais, de ansiedade, de dúvida, de timidez, de depressão, comportamentais por causa da indecisão que alguns têm e ficam ali se retraindo devido à hostilidade excessiva que existe, uma noção psicológica de inferioridade, de covardia, de suspeita. E há, sim, também noções sociais devido ao medo, levando aí à solidão e a uma timidez, uma retração social, um acanhamento. Para muitos, o medo é um inimigo grandioso, um inimigo número um. Alguns estudos afirmam que o medo é um inimigo particular e um primeiro a muitas pessoas. Então, é algo que traz um grave impacto na vida das pessoas, ressaltando aí a sua capacidade de prejudicar várias áreas da existência humana, inclusive no relacionamento com Deus. E ao falarmos de Deus, o medo de Deus é realmente um grande obstáculo espiritual, que traz um impacto negativo e que prejudica a espiritualidade das pessoas. É um grande contraste com o estado original criado por Deus, no qual o homem e mulher, em seu estado de perfeição, eles sentiam prazer em estar na presença de Deus. Mas, como consequência do pecado, eles passaram a temer o Criador. Então, existiu uma tentação e nessa tentação, após a queda nela, ela deu origem ao medo de Deus. Nós estudamos sobre isso aqui na classe bíblica. E nessa apresentação falsa de Deus, Satanás aí, usando a serpente como médio, ela apresentou a Deus sob um aspecto falso, como se Deus estivesse proibindo a humanidade de conhecer algo que era grandioso, que era bom. E, na realidade, o conhecimento do bem e do mal, ah, só foi deletério. Trouxe então a dúvida: será isso que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Certamente não morrereis. Deus está te privando de algo. E por sua vez fez com que o homem descresse da palavra de Deus, e a humanidade então foi levada a duvidar do seu amor e descrer de sua palavra. Assim rejeitou a autoridade de Deus, e o desobedeceu, comendo do fruto, ah, tendo então todas as consequências por causa do mal. Ouvi a tua voz no jardim, disse Adão, quando Adão o pergunta: Adão, onde estás?
Deus que não apareceu imediatamente após a transgressão, mas na viração do dia, na hora habitual do encontro com o ser humano, e dá início ali a um processo de investigação. Nós vamos estudar um pouco mais adiantado na nossa classe sobre os juízos de Deus. E dos primeiros atos do juízo de Deus é a investigação, chamamos de juízo investigativo. Adão, onde estás? Acaso comesses do fruto que disse para não fazer? Onde estás? Ouvi tua voz no jardim, respondeu Adão. Tive medo e me escondi. Diz o verso 9 do capítulo 3 de Gênesis. Passagem que marca a primeira ocorrência do medo na história humana, e especificamente medo de Deus. Deus iria destruí-los, traria finalmente a morte, essa intrusa consequência final do pecado, consequência direta da desobediência e de uma compreensão distorcida sobre quem é Deus. Assim, então, foi o processo de surgimento do medo de Deus. Uma ideia errada de quem ele era, uma compreensão distorcida de seu caráter, a existência da desobediência, uma falsa percepção que levou a essa desobediência aos mandamentos, aos reclamos de Deus para nós e trouxe o medo. Trouxe o medo de que Deus fosse castigá-los, medo do castigo, da ira de Deus, da justiça dele. E atualmente, como isso existe? Bom, nós já vivemos há mais de 6.000 anos de pecado. Inúmeras gerações se passaram e essas gerações vive em meio à desobediência e nem tem mais o conhecimento original do que é viver sem o medo num relacionamento com Deus. E que vivemos muitas vezes temendo a sua punição. Tendo ainda, então, pois bem, uma compreensão distorcida, né, errada do caráter de Deus, vendo como um juiz severo e não como um pai amoroso que resolve aí pagar a consequência final da morte. Porém, após a vinda de Cristo, após todo o desenrolar da história, onde podemos ver o plano salvador de Deus em ação, e também na nossa própria vida, podemos ter esperança de ter um relacionamento redentivo com Deus, diferenciado, compreendendo melhor o seu querer para cada um de nós. Temos que ver Deus como um Pai amoroso, redentor, que resolve pagar o preço que seus filhos, da redenção de seus filhos. Resolve fazer propiciação pelos nossos pecados. Erramos sim, Deus tem que fazer justiça, não há outra forma, e ele o faz. Ele o faz assumindo ele mesmo o preço, enviando seu filho para morrer por nós. É uma parábola de Cristo, a parábola dos talentos, que também traz uma certa ilustração do medo de Deus. Jesus contou essa história de um homem rico que distribuiu talentos entre os seus servos antes de viajar. Ao retornar, 2 servos haviam multiplicado os seus talentos, mas um terceiro, por medo, que sabia que era um homem severo, apenas devolveu o que recebera. Disse ele: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajunta onde não espalhastes, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E ele então devolve. Vamos começar a analisar um pouquinho o comportamento desse servo medroso. Ele traz uma ideia errada do seu senhor. Ele viu o seu senhor como duro, desonesto, ceifava onde não havia semeado, embora não fosse assim na realidade. E presenciou, viveu o medo que, deixando nesse temor, o paralisou. O levou a uma inatividade, uma inutilidade. Ele não foi útil para a obra de Deus. O tornou
inútil para o seu serviço, e o tornou, por sua vez, amargurado e improdutivo. Não foi útil à causa do Senhor, não amou ao seu semelhante, utilizando os talentos para a glória do seu reino, para alcançar outras almas. Vamos fazer então um paralelo com a vida cristã. Há muitos cristãos improdutivos, muitas vezes nós somos assim. E temos uma vida semelhante a desse servo medroso da parábola. Ficamos lá vivendo nossa vida, apenas querendo nos divertir, pensando apenas em agradar o nosso eu e não em servir a causa do Mestre. E pouco ou nada fazemos para a causa do Senhor. E assim, eu faço isso, mas eu não faço por medo, algum pode dizer. Pode ser até que não faça por medo, mas muito provavelmente que não pensa no medo, porque se pensasse na consequência, muito provavelmente teria aí uma atitude diferente quanto ao seu comportamento diante de Deus. Então, nós vemos que a razão fundamental desse comportamento é o desconhecimento do verdadeiro caráter de Deus. E as pessoas então têm medo porque não o conhecem realmente. Será Deus um velhinho de barba que com uma planilha na mão fica ali anotando os nossos pecados e checando como é que ele vai, num dado momento, fazer o acerto de contas, derramar a sua ira? Nós já estudamos aqui na classe bíblica sobre o juízo executivo de Deus, nós vamos estudar em mais detalhes mais para frente, mas já falamos sobre a morte, já falamos sobre o inferno. E nesses estudos que fizemos, trouxemos o retrato bíblico sobre o que é a condenação, a estranha obra de Deus, e como isso é um ato redentivo. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. E o ímpio não ficará ardendo eternamente, nós mencionamos isso, mencionamos o pensamento grego, que infelizmente entrou dentro do judaísmo, e através disso, através do cristianismo também, e através do romanismo, chegou até os dias modernos na mente dos cristãos, arraigado à filosofia cristã moderna, mas não à filosofia bíblica, não ao ensinamento bíblico. E apresentamos então nesses estudos o real caráter de Deus. Como as Escrituras vêm restaurar o caráter de Deus, a sua imagem, a sua semelhança em nós e vindicar para Ele o seu caráter santo. Que nós não precisemos temer um Deus que nos ama. Justo, sim, que não há amor sem justiça, mas que nos ama e que se fez justiça em nosso lugar. Então percebemos a importância de conhecer a Deus, estudar a revelação divina, os meios pelo qual Deus deseja se revelar, as impressões do Espírito, o testemunho histórico de Cristo e, em especial, a sua palavra, porque nela temos a revelação mais palpável, mais ao nosso alcance de quem é Deus. Mas mesmo pelo estudo da natureza, nos diz Romanos capítulo 1, verso 20, nós podemos aprender dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e seu caráter, ao estudarmos das coisas que foram criadas. É necessário, então, um estudo e uma aceitação da revelação que Deus faz de si mesmo, especialmente através da Bíblia. Conhecendo, assim, os atributos de Deus e o seu interesse por nós. Isso trará libertação do medo. Não nos permitirá viver de qualquer jeito, porque não se trata de vivermos do nosso jeito. Se trata de sabermos que tem um Deus de amor que deseja trabalhar em nosso coração para que nós sejamos mais semelhantes a Ele. E assim podemos crescer no amor de Deus. Quanto mais o amamos, quanto mais o contemplamos, mais o amamos e então mais semelhantes a Ele somos transformados. Nos diz aí 1 João 4 que o verdadeiro amor lança fora o medo. O texto diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e segundo Ele é, também nós somos
nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, perfeito amor o lança fora. Nós o amamos que ele nos amou primeiro. Assim, ao aprender nessa passagem do verdadeiro conhecimento de Deus leva ao amor e o amor perfeito elimina o medo, ficamos pensando que permaneceríamos com medo de Deus. Por quê? Vamos encontrar um pouquinho Deus nas narrativas bíblicas. O temor sobrevém àqueles que se encontram com Deus e com seus mensageiros. Eles olham e ficam temerosos, então a atitude é: nossa, será que. Não, não é assim. Alguns clamam, mas Deus o atende. Toca, tira com uma tenaz a brasa viva do altar, lhe toca os lábios, diz não temas e os fortalece. A primeira reação é essa mesma, de grande temor, porque um pecador ante a glória divina pode ser fulminado a qualquer instante. Os próprios anjos, nos diz em Isaías, nos fala, Ezequias também menciona, os próprios anjos que mais próximos estão de Deus, os serafins, os querubins cobridores, quando Deus brilha pujantemente em sua glória, que irradia grandemente. Os anjos então abrem suas asas, né, para poder aí o querubim cobridor cobrir a glória de Deus, para que ali mesmo os demais anjos de outras criaturas que são santas, que não caíram, não sejam fulminados ante sua glória. Os serafins mais próximos, eles com duas asas, eles cobrem os pés quando estão próximos do local onde Deus está, com duas eles voam e com duas eles se protegem da glória. Deus é um Deus santo. Então, dirá nós, pecadores, como ficaríamos. Mas nós não precisamos permanecer nessa condição, porque temos um Salvador que é justo. E esse justo Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, através dele, ele que é a ponte que faz a ligação entre o abismo existente entre a nossa condição e a condição de santidade que ele vive, ele nos permite nos achegarmos com segurança ao trono da graça de Deus para clamar. Sabedores que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Trazendo aí algumas dos textos do livro de Hebreus. Hebreus 4:15 e Hebreus 11:6. Deus se agrada que busquemos a Ele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando, quando as pessoas que servem a Deus, a elas é dito não temas, ou não temais, no sentido de que não devem ficar com medo. Medo existe, mas não permaneça nele. É essa a condição. Você é pecador e a presença de Deus te faz perceber isso? Mas saiba que tens um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. E por isso você não precisa continuar no medo. Vamos ver mais alguns exemplos. O encontro de Gideão com o anjo do Senhor. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor te disse: paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Esse relato ilustra essa reação inicial de medo, medo diante da presença divina, seguido então pela tranquilização oferecida pelo próprio Deus. João, na ilha de Patmos, João, o discípulo do amor que tão próximo esteve do Mestre, inclusive em seu momento de dor. Ele também, ao perceber o Mestre na revelação de sua glória, ele diz: voltei para ver quem falava comigo e voltando vi um semelhante ao Filho do Homem, quando vi cair a seus pés como morto ante a sua majestade. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, o fortalecendo. Eu sou o primeiro e o último. Ali, essa experiência de João demonstra novamente um padrão de temor inicial seguido por um conforto divino. Então há um contraste entre ter medo de Deus
e o temor do Senhor. O medo de Deus é uma atitude negativa, baseada em uma compreensão distorcida do caráter divino ou em uma vida de desobediência. Já o temor do Senhor é uma atitude positiva, baseada no respeito, na reverência, que levam à obediência a Deus. Essas duas atitudes são antagônicas e não devem coexistir em nenhum dos filhos de Deus, nenhum indivíduo. Aquele que abriga o temor do Senhor não deve e não precisa ter medo dele. Vamos ver então mais alguns desses trechos. Vamos ver um pouquinho no Antigo e depois no Novo Testamento também. Frequentemente a expressão o temor do Senhor aparece no Antigo Testamento, especialmente nos livros poéticos, ali de Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cantares, Jó, né? Mas ela tem um sentido diferenciado. Ela apresenta algo positivo, benéfico, imprescindível para a formação de um caráter cristão e traz uma nova fonte de entendimento, porque a Escritura nos livra de termos medo de Deus. É a mesma Escritura que nos capacita a entender o que é o temor do Senhor. Filho meu, diz Salomão, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nessa passagem, Salomão está enfatizando o verdadeiro entendimento do temor do Senhor. Através da aceitação e obediência à palavra de Deus, nós podemos perceber que Deus tem interesse em se revelar e que seus filhos se relacionem com Ele de uma forma também distinta e toda especial. Há termos hebraicos para temer no Antigo Testamento. Não sei se a minha pronúncia vai estar correta, mas Yare é o principal termo usado para expressar o conceito de temer. Farhad é um dos princípios, é um sinônimo, né, de Yare. Atart é um outro sinônimo importante e Arad também é usado para expressar a ideia de temer. Além disso, tem várias palavras que se referem ao tremor como o resultado do medo. Então, essas noções são diferenciadas e nos fazem pensar como nós devemos aí entender o real conceito do temor. A emoção do medo expressa o sentimento que vem junto com ele. É uma previsão intelectual do mal, sem a ênfase da reação emocional, e que se foca na reverência ou no respeito, é uma atitude já positiva, de honra, de consideração pautada num comportamento íntegro e piedoso, está alinhada aos princípios divinos. Já isso acaba levando, então, ao contrário de uma adoração apenas religiosa e formal, mas também deve existir nas práticas dos rituais e do culto, mas especialmente no relacionamento único que o ser humano pode vir a ter com Deus. O temor do Senhor, ele nos diz, ele deve ser visto como um exemplo de piedade. O temor do Senhor é a expressão que descreve a piedade do justo, enfatizando que o verdadeiro temor se manifesta na vida prática, através de uma conduta justa e piedosa. Temos o exemplo de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso está descrito pelo próprio Deus sobre Jó. Temos também o exemplo de José, que ante ali, da tentativa, né, de levá-lo ao pecado pela esposa de Potifar, ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Temor do Senhor é o que traz a verdadeira religião. É considerada como equivalente a uma prática genuína dos princípios bíblicos. Eu queria ler essas passagens com os amigos. Vamos ao Salmo 34.
Salmo 34, verso 11. Salmo 34, verso 11, nos diz assim: Vinde, pois, filhinhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Muitas são, diz o verso 19, as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Persevera-lhe todos os ossos, e nenhum deles jamais será quebrado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Aqui, numa paráfrase de quem é Cristo, Cristo foi aquele que foi resgatador e nenhum dos seus ossos foi quebrado. Não quer dizer que o cristão não vai ter ossos quebrados, por favor. Essa paráfrase. E ele deseja nos ensinar o temor do Senhor. E ao amar a vida, alcançará longevidade para ver o bem. Refreando a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente, apartando-se do mal e praticando o que é bom. Vamos a Jeremias agora. Pensamos um pouquinho para o livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 19. Jeremias 2, verso 19, nos diz assim: A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que é mal, e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O temor do Senhor faz com que o Filho de Deus ande nos caminhos de Deus e se aparte, portanto, dos caminhos do mal. Temor do Senhor. É um dos grandes princípios ali da sabedoria verdadeira. Temor, o temor ao Senhor. Podemos então entender que o temor do Senhor é ter conhecimento verdadeiro dele. Vemos isso do livro de Provérbios. É um conhecimento bastante íntimo e se origina com o próprio Deus, através da comunhão com Ele, através da revelação de quem Ele é, pelo testemunho das Escrituras. Dele vem o princípio da sabedoria, dele vem o conhecimento do próprio Deus. Algumas manifestações nós pegamos das Escrituras sobre o temor do Senhor. Ela traz admiração, admiração pela grandeza de Deus, pelo seu caráter, pelo que ele faz. Ela inspira reverência, uma atitude de profundo respeito. Ela motiva o louvor, uma expressão de adorador, de adoração individual e coletiva, e nos leva a ter confiança, a depositarmos a nossa fé em Deus. Na frase, vós que temeis ao Senhor, se referindo à congregação reunida para adoração. Vós que temeis ao Senhor. Ela é expressada muito repetidamente na Bíblia, especialmente no livro de Salmos. Os que temem o Senhor nessa adoração coletiva. E ela demonstra submissão a Deus, nos impelindo a fazer isso, obedecendo, e não por medo de morrer no fogo do inferno, mas por amor. Com alegria brota a obediência de um coração que foi alcançado pela graça e que está agradecido pela redenção. Se me amais, disse Cristo, João, capítulo 14, verso 15 e verso 21. Se me amais, guardais os meus mandamentos. No Salmo 112, nós vemos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz, tem prazer, tem alegria nos seus mandamentos.
Vamos a mais alguns exemplos bíblicos. Agora no exemplo de Abraão. Agora sei que temes a Deus, disse o anjo no episódio ali do sacrifício de Isaac. Agora sei que temes a Deus. Essa declaração, feita pelo anjo do Senhor após Abraão demonstrar total confiança e obediência, estando inclusive disposto a sacrificar o filho Isaac, se Deus não o parasse à sua mão, certamente ele teria feito. Até porque ele tinha confiança total. Ele sabia que Deus havia prometido dar o seu filho, Isaac, e havia prometido que de Isaac viria o Redentor do mundo. Ele sabia que Deus poderia trazer Isaac de volta à vida, se assim o quisesse. Então ele estava realmente disposto a obedecer, mesmo diante da ordem mais difícil. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o em holocausto a mim. Se Isaac tivesse sido fiel e não tivesse cedido à tentação com Agar, onde nasce Ismael, ele não precisaria ter feito isso. Esse episódio do sacrifício. Se Abraão, né, tivesse feito isso, não falei Isaac, falei errado. Se Abraão tivesse sido fiel, ele não teria necessário, não seria necessário que ele tivesse oferecido Isaac em sacrifício. Mas como ele caiu, para ser quem a profecia dizia que ele era, o pai da fé, foi necessário. E Deus reconheceu essa atitude como um verdadeiro temor. Agora sei que temes a Deus, disse o anjo. No Novo Testamento, vamos ver alguns exemplos sobre o temor do Senhor, né? É uma continuidade do antigo, não é necessariamente um conhecimento novo. Agora, as palavras gregas usadas para o Novo Testamento seguem praticamente o mesmo uso daquelas do antigo. Então, são todos esses cognatos traduzidos por terror, medo, alarme, susto, reverência, respeito, temor respeitoso, conforme o contexto em que existe. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei, diz Pedro, expressando respeito aos servos, dos servos aos senhores, sede submissos, servos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. Falando sobre o respeito da esposa ao marido, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. A gente vai falar sobre o relacionamento familiar, né? Vai haver um momento que nós vamos estudar sobre isso. Aqui ele está citando Paulo em Efésios 5, vai mencionar isso também, que assim como Jesus Cristo amou a igreja e se deu por ela, assim deve o marido amar a esposa, e a esposa deve ter esse mesmo temor pelo marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E também respeito aos não cristãos, no qual Pedro também menciona: santificai a Cristo como Senhor em nosso coração. E por que faríamos isso? Porque nós estamos sempre preparados para dar, então, para responder a todo aquele que vos pedir a razão. Razão do quê? Razão da esperança que há em nós, fazendo, todavia, com mansidão e temor. Temor para os adoradores do Novo Testamento. Como eram esses termos para ele? Sebomai e os seus cognatos, né? Sebomai é o termo grego e os seus cognatos. É usado mais de 10 vezes no Novo Testamento e se refere àqueles que adoram e honram a Deus. É traduzido muitas vezes por piedade, por serem piedosos, por seres tementes a Deus. E no livro de Atos, alguns termos aí técnicos são usados para os gentios que participam das reuniões da sinagoga e adoram ao Deus de Israel, que eles não eram circuncidados, mas eles tinham o temor do Senhor. Então existe essa harmonia entre os termos temer a Deus e amá-lo. É uma coexistência necessária. Na Bíblia não há conflito entre o temor ao Senhor e o amor a Deus.
É necessário que essas duas atitudes convivam juntamente em nosso coração. Deuteronômio 6,5 nos diz que é para amar ao Deus. Em Deuteronômio 6,13 diz para temê-lo. No Salmo 145, as duas expressões temor e amor aparecem juntas. Ou seja, temor e amor no Novo Testamento estão lado a lado. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos diz Paulo. Assim, Paulo demonstra que o temor e o amor coexistem como uma motivação do cristão para agir como ele age. E será que traz alguns benefícios temer a Deus? Sim. Isso nos aperfeiçoa na santidade. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca por perversa. Eu os aborreço. Nos diz Salomão em Provérbios. E também o temor do Senhor nos leva a ter respeito pelos necessitados, pelos mais vulneráveis. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao teu Deus. Eu sou o Senhor, diz ele no livro de Levíticos, Moisés no livro de Levíticos. Temor do Senhor na prática é percebido de várias formas, por exemplo, no respeito aos idosos, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. E temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Te leva a ter o cuidado com os pobres. Quando o teu irmão empobrecer, tu sustentarás. Como estrangeiro e peregrinos viverá contigo. Não tomarás dele juro nem ganho. Não temerás o teu Deus, mas temerás o teu Deus. Deus nos leva a compartilhar o que temos e ajudar naquele que passa necessidade. Não para mantê-lo nessa condição, mas sim para ajudá-lo a se reerguer. Não fareis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. É para ter balanças justas, pesos justos, é para ter, então, o temor do Senhor nosso Deus. Ele, ele é bom, ele é justo. O temor do Senhor nos leva a ter bondade para com os estrangeiros. Quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-á como a ti mesmo. Lembrais que fostes estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Já na ausência do temor do Senhor, isso muitas vezes é visto como um sinônimo de impiedade. A falta do temor do Senhor é considerada equivalente ao pecado ou revolta contra Deus. O juiz iníquo da parábola de Jesus, ele não temia Deus. A atitude de um dos ladrões crucificado ao lado de Cristo, ele não temia Deus, ele zombava do Mestre. O temor do Senhor é considerado, então, a própria marca, né? A falta do temor do Senhor é considerada a própria marca do pecado na humanidade. O temor do Senhor leva um relacionamento com Ele e também media o relacionamento que temos uns com os outros. É uma atitude de reverência e obediência a Deus, de um relacionamento correto diante dele, adoração, confiança e submissão, e leva a ter respeito, compaixão e justiça para com os seres humanos. Ele é, temor do Senhor, a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria. Então, é a base para todo conhecimento verdadeiro. É a orientação para a vida, proporcionando direção e também discernimento para as decisões sábias que temos que ter a cada dia. É um contraste com a sabedoria mundana
que não teme a Deus. É uma sabedoria, pode até ter vindo ao Senhor, mas que não resulta em salvação, em restauração do caráter de Deus em nós. Temos que ver o temor do Senhor como um tesouro. Ela será o teu tesouro, nos diz Isaías. A passagem de Isaías 33:6 sugere que há algo de grande valor comparável a um tesouro, de valor inestimável, que nos leva a sermos mais semelhantes a Deus. Ela traz vida para quem ficar satisfeito nela. E ela é a herança, uma herança duradoura. É um resultado da humildade que Deus vai colocando para nós e que vão brotando em nós como um desejo de ser semelhante a Ele. Inclusive, podemos entender como sendo riqueza, honra e vida. Nos fala Salomão em Provérbios 22. Temor do Senhor é, portanto, fonte de vida, fonte de bênçãos espirituais e materiais, trazendo crescimento espiritual, desenvolvimento do caráter, uma forma de proteção a Deus, porque nos leva a nos desviar, de proteção divina contra o mal, porque nos leva a nos desviarmos do mal e, consequentemente, não termos aí várias consequências de praticarmos o mal. É um refúgio seguro, que nos leva a ter decisões sábias no nosso dia a dia. Temor ao Senhor agrada a Ele. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Deus aprecia essa atitude nos seus filhos. O temor do Senhor atrai o favor de Deus. É uma resposta adequada que nós podemos dar à bondade de Deus para nós. E essa é a verdadeira motivação que devemos ter. Levar uma vida de obediência que agrade a Deus. Temor do Senhor pelo povo, pelo seu remanescente, pelo verdadeiro Israel. Agora, pois, ó Israel, diz Moisés, inspirado pelo Senhor, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Temor do Senhor como uma característica fundamental do povo de Deus, é marca de nossa identidade, uma identidade que distingue o verdadeiro do falso Israel, associada ao andar nos caminhos de Deus, a obedecê-lo, e que o liga ao amor e ao serviço a Deus. O temor do Senhor também foi percebido em Cristo, o Messias prometido. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. O Messias prometido, Jesus, temia ao Senhor como uma das suas características essenciais. Portanto, o temor do Senhor é parte da unção do Espírito sobre o Messias. Está ligado à sabedoria, a entendimento, conhecimento, e a fonte de prazer, a fonte de deleite que o Messias tinha em se deleitar no Senhor. Também na igreja primitiva, dos apóstolos, aos primeiros patriarcas da igreja, essa era uma realidade. A igreja, entretanto, gozava de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Essa passagem mostra que o temor do Senhor era uma característica da igreja que crescia no tempo primitivo. Perdão. O temor do Senhor estava associado a um período de paz na igreja, que levava a essa edificação, a esse crescimento no Senhor, que trazia, então, o Espírito
fortemente em cada um deles e os fazia crescer. O temor do Senhor também está presente no povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 14, dos versos 6 a 7, diz: Vi um outro anjo voando por meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É um chamado universal para temer a Deus, uma parte da mensagem de advertência dada às últimas, a todas as nações, uma mensagem de urgência, urgência escatológica sobre os acontecimentos vindouros, os últimos acontecimentos da história desse mundo, a proximidade do juízo de Deus, do retorno de Cristo, e que nos convida à verdadeira adoração, ao qual não pode existir sem temor do Senhor, né? Nos chamando aí para adorarmos o verdadeiro Deus, o Deus Criador. Então, qual é a importância do temor do Senhor? É a atitude fundamental que devemos ter. Temor de Deus é a atitude essencial, trazendo sabedoria, vida e também bênçãos espirituais. É a marca distintiva do povo de Deus, de todas as épocas, e nos chama para a ação. A ação da vida diária, de revelar o caráter de Deus em nós, de adoração, de vida de santidade, de cumprimento da missão. Então, precisamos conhecer profundamente as Escrituras para que possamos ser ajudados a desenvolver um temor adequado ao Senhor. E assim, ter a prática da obediência aos mandamentos de Deus, fortalecido no temor e na reverência a Ele. Cultivando então o temor do Senhor, nós cresceremos em sabedoria e nos aproximaremos mais de Deus, experimentando a sua graça e as suas bênçãos em nossa vida. De forma prática, podemos na nossa vida pessoal buscar a santidade e integridade em todas as áreas de nossa vida. Todos os relacionamentos que temos com as pessoas, tratando com respeito, com compaixão, refletindo então o caráter de Deus em nossa vida. No trabalho que quer que nós venhamos aí a desenvolver, nós podemos agir com ética, com excelência, como que trabalhando diretamente ao Senhor, sermos aí sal, que tempera o onde estamos, sermos luz, lançando o conhecimento a luz, né, da glória do conhecimento de Deus, promovendo então justiça e bondade aonde for. Há alguns desafios ao temor do Senhor na sociedade moderna. O secularismo, essa crescente secularização da sociedade, está querendo diminuir a percepção da importância do temor do Senhor. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, levando ao individualismo, que é uma ênfase excessiva na autonomia pessoal, que vai conflitar com a submissão a Deus. Apesar desses desafios, o temor do Senhor continua sendo fundamental para uma vida de fé, uma fé autêntica, uma fé impactante. E por isso, no processo de chegar às almas, o temor do Senhor deve fazer parte de quem evangeliza, sendo a motivação para compartilhar, para impulsionar o Evangelho, sendo o principal conteúdo da mensagem evangelística. Não adianta apenas falarmos que Deus nos ama e é nosso Salvador, nós precisamos também focar nas pessoas a mensagem de que Ele é Senhor, e o Senhor manda, e o servo obedece. E assim testemunharmos em nossa vida, uma vida diária baseada pelo temor do Senhor, sendo um poderoso testemunho. E assim a formação do caráter, o fundamento do temor do Senhor é a sua base. E vamos crescendo, então, desenvolvendo as virtudes cristãs, até atingirmos a maturidade da semelhança com Cristo. Cada uma dessas etapas no desenvolvimento do temor do Senhor é um estágio no nosso desenvolvimento do nosso caráter cristão, desde o fundamento até a maturidade espiritual. A igreja tem o seu papel na pregação bíblica,
um ensino regular sobre os seus membros, dos sermões, dos materiais, dos testemunhos, das vigílias, do convívio, da comunhão. No discipulado, processo é de mentoria, vamos educando uns aos outros, enfatizando a importância do temor no Senhor, passado de geração em geração, dos mais experientes na fé aos mais novos na fé. Representado também na adoração coletiva, onde nós fazemos cultos reverentes, culto que promovem essa atitude de reverência, de temor. No serviço comunitário, onde nós ajudamos o nosso semelhante, demonstrando o temor do Senhor em ação. E é a nossa esperança escatológica, porque nos prepara para o retorno de Cristo, nos mantendo vigilantes e prontos para encontrarmos com o nosso Senhor. Nos faz ter confiança no julgamento divino, porque nós não somos santos por nós mesmos, mas é Jesus Cristo que nos santifica. Nós temos um justo advogado diante do Pai. Aqueles que temem a Deus podem enfrentar o juízo final com confiança. Que o temor do Senhor não apenas nos prepara para o futuro, mas nos dá esperança diante do juízo vindouro, dos acontecimentos finais. É para nós ouvirmos todas essas coisas e não pecarmos de João. Mas se ainda assim, por deslize pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Na literatura cristã, desde o escrito dos pais da igreja, na literatura devocional, na literatura sistemática, ali é enfatizado sempre a importância do temor do Senhor em profundidade, para que possamos aprender cada vez mais, desenvolvendo, inclusive, transformação social, ética, inclusive nos negócios, promovendo aí práticas comerciais justas e éticas, inspirando ações em favor dos marginalizados, dos oprimidos, termos políticas íntegras, baseadas em princípios morais, e também como mordomos de Deus, no cuidado com o ambiente que Ele criou, né? Criou e nos deu para cuidarmos. Que Deus virá literalmente para, né, fazer o acerto de conta. Então, nós temos um convite ao abraçarmos o temor do Senhor. Somos convidados a ter uma atitude fundamental em nossa vida de fé. O temor do Senhor não é um fardo pesado, mas um privilégio que nos aproxima de Deus e nos traz sabedoria e vida de bênçãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Os Provérbios 9, verso 10. Que nós possamos cultivar diariamente esse dom, o temor do Senhor, permitindo que Ele, Deus, através do temor a Ele, molde o nosso caráter, guie nossas decisões, inspire nossas ações e assim glorifique ao nosso Senhor e leve bem as pessoas à nossa volta. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Que o senso permanente da presença de Deus esteja com seus filhos e assim possamos permanecer no temor do Senhor. Esse foi o nosso estudo. Nós vamos fazer mais uma oração agora e aí em seguida as pessoas que estão conosco aqui ao vivo podem, se quiserem, né, tiver alguma pergunta, algum comentário, se eu souber responder, estamos à disposição. Vamos orar mais uma vez? Oremos juntos. Ó Pai querido, santo e eterno Deus, Deus temível, terrível, grandioso. Sim, a palavra terrível também aparece. Não para despertar medo, mas para dizer: tu que és fogo consumidor, farás justiça. E nós devemos aprender a temer a tua justiça
e aprender de ti. Os méritos maravilhosos do teu amado Filho Jesus, queremos agora nos entregar. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas e nos ajuda a aprender de ti. Em Cristo Jesus oramos, agradecidos e entregues. Amém, amém. Deus abençoe, meus amigos. Eu não sei se as pessoas que estão aqui conosco, nos acompanhando, têm algum comentário que queiram falar algo que mencionei, alguma dúvida, algum comentário, ainda que seja uma discordância, se o fizermos com temor ao Senhor, não há problema nenhum de ela existir. Se não há dúvidas, eu espero que haja certezas de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que precisamos vir a ter a cada dia, permanecendo nele. Vamos mais uma vez orar? Oremos. Pai querido, engrandecido seja o teu nome na nossa vida, assim como ele o é na terra e no céu. Ensina-nos a temer-te verdadeiramente, como diz a tua palavra, e permanecer assim. A cada dia nos entregamos para a tua honra e glória, nos méritos de Cristo. Amém, amém. Deus abençoe, meus amigos. Um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui na classe bíblica Escavando a Verdade. Recomeçando aí mais uma vez os estudos nesse ano 2025, nos aproximando da parte onde iniciaremos o estudo de profecias. Mais 4 estudos, nós iniciaremos o estudo profético. Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana, na presença e na permanência em Cristo Jesus. Um abraço a vocês, até o próximo estudo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.